A porta do tribunal se abriu como se fosse a entrada de um evento VIP, não de uma audiência. Ela entrou primeiro que todo mundo, como sempre fazia em qualquer lugar, um passo à frente, postura ereta, cabelo impecável, maquiagem perfeita. Roupas casuais caras, tênis branco sem um risco, jaqueta justa, óculos pendurados no topo da cabeça. Em uma das mãos, a bolsa de grife. Na outra, o verdadeiro centro da atenção dela, o celular. Gente, olha isso aqui, dizia, em voz alta, enquanto caminhava pelo corredor central, com a câmera frontal ligada. Tô literalmente dentro de um tribunal porque o povo não sabe lidar com sucesso. Vim aqui resolver um caso que tão tentando jogar nas minhas costas. Fica até o final que eu vou contar tudo, tá? A transmissão ao vivo já estava rolando. No canto da tela, uma avalanche de comentários subia sem parar. Rainha injustiçada. Processo nada, isso é mídia. Filma o juiz kkkk. Vai humilhar esse velho, Rebeca. Rebeca Falcão. 26 anos. 2,5 milhões de seguidores. Criadora de conteúdo polêmico, como ela mesma se definia. Vídeos de exposing, trollagens, pegadinhas reais, e, principalmente, situações em que ela desmascarava a hipocrisia do sistema. Ao menos era assim que ela apresentava aos fãs. Para quem trabalhava em hospital, trânsito ou serviços públicos, ela era apenas mais uma influencer que transformava desrespeito em entretenimento. O oficial na porta do tribunal pigarreou. Senhorita, câmeras não são permitidas durante a audiência. A senhora precisa desligar o celular antes de se aproximar da mesa. Ela virou o rosto devagar, ainda com a câmera apontada para si, enquadrando o oficial ao fundo. Gente, olha isso, e disse, sorrindo com deboche. Nem entrei ainda e já tem funcionário público querendo mandar em mim. O chat reagiu em segundos. KKKKKK. Fiscal do tédio. Filma mais ele. Ela abaixou ligeiramente o celular, como se fosse obedecer, mas não desligou a live. Apenas bloqueou a tela e manteve o aparelho firme na mão. Calma, moço, e respondeu, num tom doce que enganaria a quem não estivesse prestando atenção. Já vou desligar. É rapidinho. Só vou esperar chamarem meu nome, tá? Ele a olhou seriamente. O uso de celular durante a sessão é proibido. Quando o juiz entrar, a senhora precisa guardar o aparelho. Sim, senhor, e respondeu, exagerando na formalidade. Pode ficar tranquilo. Não quero problema. Só resolução. O jeito que ela falou resolução deixava claro que, para ela, tudo aquilo era apenas mais um conteúdo bem planejado. Duas amigas estavam sentadas nos bancos de trás, discretamente, mas com o celular em mãos também. Já tinham combinado tudo e uma gravaria escondido, a outra monitoraria a live para mandar atualizações depois. Se der treta, Rebeca tinha dito, vai viralizar. E treta era exatamente o que não faltava na ficha dela. O oficial ao lado da bancada anunciou. Próximo caso, processo 3087-TR-552. Município de Providência contra Rebeca Falcão. Ela sorriu de canto. É agora, gente, e murmurou, apertando o celular na mão antes de guardá-lo, finalmente, dentro da bolsa. Momento da verdade. Caminhou até a mesa, sentou-se com elegância ensaiada, cruzou as pernas com precisão e ajeitou o cabelo como se estivesse prestes a começar um podcast, não uma audiência. A porta lateral se abriu. Todos de pé para receber o juiz Augusto Montaldi, anunciou o oficial. Mesmo com os mais de 70 anos, o juiz mantinha uma postura firme, passos cadenciados, olhar atento. A toga impecável parecia um contraste completo com o mundo colorido, exagerado e barulhento de Rebeca. Ele cumprimentou a sala com um aceno discreto, sentou-se e alinhou alguns papéis. Podem se sentar. As cadeiras rangeram. Rebeca sentou-se devagar, mantendo a expressão neutra, mas por dentro repassava mentalmente o roteiro, parecer calma, responder com segurança, fazer piadinhas sutis,
sair como vítima do sistema e depois gravar um vídeo de o dia em que enfrentei um juiz ao vivo. Ela nem cogitava a possibilidade de perder. O juiz pegou o processo. Processo 3087-TR-552. Município de Providência contra Rebeca Falcão. Ele ergueu o olhar. A senhora confirma que é Rebeca Falcão de Oliveira? Confirmo, meritíssimo, e respondeu ela, com um sorrisinho. Mas pode me chamar de Rebeca só. É como todo mundo me conhece. Aqui, senhorita Falcão, todos são chamados pelo nome completo, e retrucou o juiz, sem alterar o tom. E tratados com respeito. Espero mesmo em relação a esta corte. Ela inclinou levemente a cabeça, ainda sorrindo. Entendido. O juiz abriu a pasta. Ali dentro não havia apenas uma multa. Havia registros, prints, relatórios, links impressos de vídeos. A senhora está sendo acusada de conduzir veículo em alta velocidade em área de grande fluxo de pedestres, estacionar em vaga proibida, desrespeitar sinalização, atrapalhar o trabalho de agentes de trânsito e, posteriormente, expor servidores públicos a constrangimento em suas redes sociais. Entre outros pontos. As palavras expor servidores públicos chamaram a atenção da sala. Uma senhora no fundo, que aguardava sua vez, sussurrou. Ah, é ela. A moça dos vídeos. O juiz continuou. Há também anexa uma queixa formal do agente de trânsito responsável pela autuação, relatando ofensas, filmagem sem autorização e posterior publicação de conteúdo difamatório. Além disso, consta que a senhora lucrou com esse conteúdo, por meio de parcerias e monetização em plataforma de vídeo. Rebeca apoiou um cotovelo na mesa, descansando o queixo na mão, em postura relaxada demais para o ambiente. Meritíssimo, com todo respeito, e isso é um pouco dramático, não acha? Eu não lucrei com o sofrimento de ninguém. Eu só mostrei a minha realidade. Se as pessoas se identificam e assistem, não é culpa minha. Eu trabalho com isso. A senhora trabalha com isso, e repetiu o juiz, como se testasse o peso da palavra. Vamos falar sobre esse trabalho, então. Ele puxou alguns papéis grampeados. No dia 14 do mês passado, às 17h43, a senhora estacionou o carro em frente a uma vaga destinada à ambulância de emergência, bloqueando parcialmente a saída da mesma. Minutos depois, uma ambulância precisava sair com um paciente em estado grave. O relatório diz que houve atraso de 5 minutos. A sala ficou em silêncio. Rebeca ajeitou a postura, mas tentou não demonstrar desconforto. Não foi bem assim. Temos imagens da câmera do hospital corroborando o registro, e prosseguiu o juiz. E temos o seu próprio vídeo, senhora Falcão. Postado às 19h12 do mesmo dia. Gostaria de exibir agora. Ela sentiu um frio rápido descer pela nuca. É necessário? É essencial, respondeu o juiz. Já que a senhora decidiu transformar a ocorrência em entretenimento público, nada mais justo que ela seja analisada aqui, onde deveriam ter começado as reflexões. Ele fez um sinal. O técnico do tribunal conectou o arquivo ao telão. A imagem apareceu. Rebeca, sentada no carro, com o celular na mão, rindo. Galera, vocês não vão acreditar. Sabe aquele tipo de fiscalzinho de trânsito que acha que manda em tudo? Dei de cara com um hoje. O cara queria tirar minha placa porque eu parei um pouquinho na frente da ambulância. Falei bem assim pra ele, e amor, se a ambulância não consegue sair com o meu carro aqui, o problema não sou eu, é do motorista. O vídeo cortava para imagens dela discutindo com o agente, chamando de autoridade de cone, dizendo o povo aqui só sabe multar quem trabalha de verdade. A plateia do tribunal assistia em silêncio. O vídeo, que antes fora motivo de gargalhadas na internet, naquele espaço parecia bem menos engraçado. No telão, surgiam os comentários rolando rápido. Passa por cima dele, Rebeca. Fiscal não tem empatia nenhuma. Cadê o rosto dele que não aparece? Arregou o kkkk.
No final, o vídeo mostrava o momento em que a ambulância tentava sair com dificuldade, desviando, demorando alguns segundos a mais, enquanto Rebecca falava com a câmera. Se tivesse alguém morrendo, já tinha morrido, né, gente? Porque esse sistema aqui é atrasado, não é por minha causa. O vídeo acabou. O silêncio durou mais do que seria confortável. Só então, o juiz perguntou: "A senhora confirma que este vídeo foi gravado e publicado por você?" Ela respirou fundo. "Confirmo que fui eu, sim. Mas o vídeo é ironia. As pessoas entendem que é humor. Eu não quis dizer que..." "Não quis dizer." Interrompeu o juiz, levemente. "A frase que a senhora usou foi exatamente: se tivesse alguém morrendo, já tinha morrido, não é por minha causa." A senhora disse isso olhando para a câmera, sabendo que milhares de pessoas a seguiriam. Isso não é humor inofensivo, senhora Falcão. Isso é normalizar o desrespeito. Ela deu um riso curto. "Com todo respeito, meritíssimo, mas as pessoas não ligam tanto assim. A internet é exagerada mesmo. No dia seguinte já tem outro assunto. Mas virar processo já é demais, né? Vocês estão levando muito a sério isso aqui." O juiz a observou longamente. "Vocês, quem?" "O sistema, né?" e respondeu ela, dando de ombros. "Polícia, agente de trânsito, tribunal. Esse povo adora transformar qualquer coisa em grande questão. Eu só fiz um vídeo. Como milhares de criadores fazem todos os dias." O juiz apoiou as mãos à frente, unindo os dedos. "Vou lhe contar algo que talvez a senhora não saiba", começou ele, sem pressa. O paciente daquela ambulância, um homem de 52 anos, havia sofrido um infarto. Cada minuto faz diferença em casos assim. Ele sobreviveu. Mas os médicos relataram que o atraso do atendimento aumentou o risco de sequelas. Rebecca engoliu em seco. Eu não sabia disso." "Não sabia porque não quis saber", respondeu o juiz, ainda calmo. "A senhora não voltou no hospital no dia seguinte para perguntar se alguém tinha se machucado. Não procurou o agente de trânsito para entender se havia ocorrido problema real. Não quis saber. O importante era o vídeo, o engajamento, a narrativa." Ela apertou as mãos no colo, forçando a respiração a permanecer tranquila. "Eu não acordei querendo prejudicar ninguém, meritíssimo. Eu só vivo da internet. A única coisa que eu fiz foi gravar o jeito que eu enxergo as coisas." "E a forma como a senhora enxerga as coisas", retrucou o juiz, "está criando um efeito que talvez não faça ideia." Ele mexeu em outra folha. Alguns dias depois desse vídeo, um rapaz foi multado em outra região da cidade. Ao ser abordado por um agente de trânsito, ele respondeu, cito: "Eu vi na internet que vocês não mandam em nada, vocês só usam cone para fingir que trabalham." Ele riu. Estava falando do seu vídeo. Rebecca franziu o senho. "Eu não tenho culpa se..." "Uma seguidora sua, de 19 anos, continuou o juiz, sem dar espaço, e estacionou em vaga para idosos num supermercado. Quando foi questionada, disse: "Eu faço o que a Rebecca faz, depois eu desço o pau no Instagram e ninguém mexe comigo." A expressão de Rebecca começou a mudar. A postura relaxada deu lugar a um incômodo real. "Eu não tenho controle sobre tudo que as pessoas fazem, meritíssimo. Eu não sou mãe de ninguém. Eu só crio conteúdo. Conteúdo que ensina, mesmo que a senhora não admita, o seguinte: se você falar alto, expor, humilhar, lucrar em cima da vergonha de outros, nada acontece com você." Ele fez um pequeno gesto com a mão. "Pois hoje, algo vai acontecer." A respiração de Rebecca acelerou por um segundo, mas ela se recompôs, cruzando as pernas de novo, como se ajustasse o próprio personagem por dentro. "Tudo bem", disse, com um meio sorriso. "Eu entendo que o tribunal queira dar um exemplo. Mas eu tenho advogado, tenho direitos, tenho uma equipe. Isso não vai me derrubar. Se fizeram isso comigo, imagina com quem não tem voz."
Ela terminou a frase como se tivesse acabado de soltar uma grande frase de efeito. Daria uma boa legenda de história depois. O juiz a observou com um misto de cansaço e lucidez. A senhora fala em voz o tempo todo, e notou ele. Interessante. Porque, até agora, a única voz que a senhora defendeu em todos esses vídeos foi a sua. Ele abriu outra parte do processo. Vamos ouvir agora a voz das pessoas que a senhora usou como cenário para produzir conteúdo. Fez um sinal. Peço que o agente de trânsito João Batista se aproxime. Um homem de colete simples, rosto marcado pelo sol, levantou-se de um dos bancos. Caminhou devagar até o microfone, onde ficou ao lado de Rebeca, mas sem olhar diretamente para ela. O juiz foi direto. O senhor se identifica pelo registro como o agente que atendeu a ocorrência com a senhorita Rebeca Falcão, correto? Sim, meritíssimo, e respondeu ele, num tom respeitoso. Conte a corte, com suas palavras, o que aconteceu naquele dia. O agente respirou fundo. Eu estava em serviço na frente do hospital, como de rotina. Aquela vaga é exclusiva para ambulâncias, porque ali é o acesso mais rápido para emergência pediátrica e cardíaca. Carros não podem parar, nem por um minuto, porque às vezes o minuto faz diferença. Ele olhou para baixo um instante, lembrando. Quando vi o carro parado, com metade da traseira bloqueando a saída, me aproximei. Pedi para a motorista retirar o veículo imediatamente. Ela estava com o celular na mão, rindo, falando com alguém. Pedi com educação. Ela me ignorou. Continuei insistindo. Foi quando percebe que ela estava filmando tudo. E a partir daí, tudo virou provocação. Rebeca cruzou os braços. O agente continuou. Ela me chamou de fiscalzinho, disse que eu adorava um poderzinho, que eu estava frustrado com a vida e descontava nas pessoas que trabalham. Eu tentei manter a calma, mas percebi que ela estava mais preocupada em olhar para a câmera do que para o carro que estava bloqueando a saída atrás dela. Ele respirou fundo. Quando a ambulância precisou sair, o motorista teve que manobrar com cuidado para não bater. Demorou. Eu gritei para ela sair da frente. Ela respondeu olhando para a câmera, como se eu fosse parte de uma piada. Não era. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir o som da caneta do juiz quando ele anotava algo. Como o senhor se sentiu depois que o vídeo foi postado? Perguntou o juiz. O agente hesitou. Ridicularizado, senhor. Minha filha de 12 anos veio me perguntar por que as pessoas estavam me chamando de vagabundo de colete na internet. Ela disse que tinha visto meu rosto desfocado num vídeo. Mesmo desfocado, ela reconheceu pelo jeito que eu falava. Eu trabalho nesse serviço há 15 anos. Nunca tinha passado por isso. O juiz o ouviu sem desviar o olhar. Esse vídeo trouxe alguma consequência concreta para o seu trabalho? Sim, senhor. Passei semanas ouvindo gracinha na rua. Gente passando de carro e gritando fiscal de cone, como ela falou no vídeo. Alguns motoristas se sentindo encorajados a desobedecer. Demorou para normalizar. E ainda hoje, às vezes, alguém passa e grita referência ao vídeo dela. Para ela, foi conteúdo. Para mim, foi humilhação real. Rebeca desviou o olhar por um segundo. Aquilo furou uma camada. Mas logo se recompôs. Eu não mandei ninguém atacar o senhor, e disse ela, finalmente. Se as pessoas exageraram, o problema é delas. Eu não controlo a internet. O juiz voltou a focar nela. Não controla e mais alimenta. Sempre que publica um vídeo em que alguém é ridicularizado sem poder se defender, a senhora está dizendo às pessoas, é permitido fazer isso. Está dizendo, e não há consequências para esse comportamento. Ele fechou a pasta. Pois esta corte veio lembrá-la, senhorita Falcão, que há, sim, consequências. Rebeca sentiu, pela primeira vez, um arrepio percorrer a espinha. Não era medo ainda. Mas era algo bem próximo. O juiz se recostou na cadeira.
Ainda não vou proferir sentença, avisou. Antes disso, quero lhe dar a oportunidade de explicar, com sinceridade, uma única coisa: por que a senhora acha que está aqui hoje? Ela respirou fundo, ajeitou o cabelo e, por um segundo, considerou a possibilidade de baixar a guarda. Mas a voz interna do personagem falou mais alto. Você não pode se mostrar fraca. Eles vão cortar tudo e usar contra você. Se mantenha firme. Cria a narrativa. Ela enrijeceu o queixo. Eu estou aqui porque sou uma mulher que incomoda, respondeu, com firmeza ensaiada. Porque falo verdades. Porque mostro hipocrisia. E porque o sistema não aguenta quando alguém mostra os erros dele. Eu não estou aqui só por uma vaga de ambulância. Estou aqui porque represento tudo que vocês não conseguem controlar, a internet. A sala reagiu com um murmúrio. O juiz ouviu em silêncio. E, quando respondeu, não havia um traço de irritação em sua voz. Havia algo muito pior para quem estava na posição de Rebeca, uma calma absoluta. Muito bem, senhora Falcão. Agora eu entendi. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. A senhora acha que está aqui porque é forte demais para o sistema. Quando, na verdade, está aqui exatamente porque agiu como se nunca fosse ser responsabilizada por nada. Fez uma pausa. E é isso que vai mudar hoje. A forma como ele disse hoje fez o ar ficar mais pesado. Rebeca, pela primeira vez, sentiu o estômago apertar. Mas ela ainda não fazia ideia de como o final daquela história seria não só inesperado, como também, para ela, profundamente humilhante. O ChatGPT disse. O silêncio que tomou conta da sala depois daquela frase parecia mais pesado que qualquer bronca, mais duro que qualquer grito. Rebeca tentou manter a postura. O queixo erguido. Os ombros retos. A expressão calculada entre tédio e leve provocação. Mas por dentro, alguma coisa tinha começado a estalar, como o vidro trincando sem ninguém notar. O juiz Montaldi fechou o processo por um instante e entrelaçou os dedos sobre a mesa. Senhorita Falcão, começou ele, a senhora diz que está aqui porque incomoda, porque fala verdades, porque representa a internet que ninguém controla. Muito bem. Vamos falar sobre essa internet que a senhora tanto defende. Ele fez um gesto para o técnico novamente. O tribunal teve acesso a outros conteúdos produzidos pela senhora, relacionados ao episódio da ambulância. Conteúdos em que a senhora trata essa ocorrência específica como vitória, esposa e lacração em cima de fiscal abusivo. Vamos exibir alguns trechos, apenas para contextualizar. Rebeca sentiu o peito apertar. Mais vídeos? Tentou rir. Daqui a pouco vão chamar isso aqui de festival de cinema. Ninguém riu. O telão acendeu novamente. Dessa vez, o vídeo começava com um título em letras grandes, quando o fiscalzinho escolhe a pessoa errada. A vinheta colorida, com música animada, abria a gravação. Rebeca parecia sentada em casa, em frente a um cenário montado com luzes LED, microfone caro e placa decorativa com a frase "Sua opinião não paga minhas contas". Ela falava olhando direto para a câmera. Família, deixa eu contar para vocês, porque se tem uma coisa que me irrita é funcionário público que acha que manda mais do que manda. O cara queria que eu tirasse o carro da frente da ambulância, sendo que a ambulância nem estava saindo, gente. É sério. Ele inventou uma urgência ali só para ter razão. Só que ele não sabia com quem estava mexendo, né? Trechos cortados mostravam prints de comentários, montagens com a foto desfocada do agente e emojis de palhaço sobrepostos. Em um momento, ela dizia: "Vocês que me seguem sabem, e eu não abaixo a cabeça para a injustiça. E se tem uma coisa que eu faço é expor. Expor mesmo. Se você não quer virar conteúdo, não seja injusto perto de mim. Simples assim." O vídeo terminava com uma frase destacada: "Se não for para humilhar o sistema, nem saio de casa." Quando o trecho acabou, ninguém falou nada por alguns segundos. Até que o juiz quebrou o silêncio.
A senhora se recorda deste vídeo? Rebeca respirou fundo. Sim. Mas isso é expressão. É a opinião. Eu tenho direito. Expressão sem responsabilidade não é liberdade, e cortou o juiz, calmamente. É só ego com microfone. Ela sentiu o golpe. Ele continuou. A senhora diz que não baixa a cabeça para a injustiça. Curioso. Porque, neste vídeo, a única injustiça evidente é a senhora humilhando um trabalhador que estava tentando garantir que uma ambulância pudesse sair com rapidez. Rebeca mexeu no anel do dedo, quase inquieta. Eu não tive a intenção de... Já entendi que a senhora sempre não teve intenção, disse o juiz. O problema é que suas ações existem, mesmo sem a sua intenção reconhecer. Por isso, agora, vamos ouvir outra pessoa. Ele olhou para o fundo da sala. Peço que a senhora Ana Luísa Carvalho se aproxime, por favor. Uma mulher de meia idade se levantou, visivelmente tensa. Vestia roupas simples, segurando uma bolsa com força demais. Caminhou até ao microfone, com passos hesitantes. Rebeca franziu o senho. Não a conhecia. A senhora é? Perguntou o juiz, com gentileza. Ana Luísa, meritíssimo. Mãe do paciente que estava na ambulância naquele dia. Um soco invisível atingiu o estômago de Rebeca. Ela olhou para a mulher como se, finalmente, parte daquelas informações deixasse de ser abstração e ganhasse rosto, olhar, mão tremendo. A senhora poderia relatar à corte o que viveu naquela tarde? Solicitou o juiz. Ana Luísa respirou fundo, tentando manter a voz firme. Meu marido, Marcelo, teve um infarto em casa. Foi muito rápido. Ele começou a suar, sentir dor no peito, cair. Eu liguei para a emergência desesperada. A ambulância chegou rápido. Os paramédicos fizeram tudo o que podiam dentro do veículo, mas disseram que ele precisava ir para o hospital logo. Cada minuto contava. Ela engoliu em seco. Quando estávamos saindo, eu ouvi o motorista dizer algo como tem carro bloqueando, não dá para sair reto. Fiquei confusa. Olhei pela janelinha e vi um carro parado, atravessado na frente da saída. Um carro branco, com uma moça falando ao celular, gesticulando, como se nada estivesse acontecendo. Ela fechou os olhos por um instante, revivendo a angústia. O motorista tentou manobrar. A ambulância precisava fazer um ângulo maior, sair devagar para não bater. Parecia pouco, mas para mim aqueles segundos foram uma eternidade. Eu só conseguia pensar se ele morrer aqui dentro por causa disso. Rebeca sentia, pela primeira vez, um tipo de desconforto que não dava para mascarar com piada. Seu marido sobreviveu? Perguntou o juiz, com cuidado. Sim, graças a Deus, respondeu ela. Mas teve sequelas. O médico explicou que ele já chegou em situação delicada. Disse que, em casos assim, qualquer atraso aumenta o risco de danos permanentes. Nunca saberei se aqueles segundos a mais fizeram diferença. Mas toda vez que eu vejo meu marido tentando reabilitar os movimentos, tentando falar direito, eu lembro do carro na frente da ambulância. Ela respirou fundo. Alguns dias depois, meu filho me mostrou um vídeo. Disse, mãe, não olha. Vai te fazer mal. Eu insisti. Pedi para ver. Era essa moça. Ela desviou o olhar rapidamente na direção de Rebeca. Rindo. Fazendo piada. Falando da ambulância. Da vaga. Do fiscal. A voz dela embargou. Eu não sou pessoa de internet. Não entendo de algoritmo, monetização, essas palavras. Eu só sei o que eu senti, revolta. Porque enquanto eu estava rezando para meu marido não morrer, alguém estava transformando aquela cena em entretenimento. A sala ficou pesada. Ana Luísa enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu não quero o mal dela, meritíssimo. Não vim aqui pedir prisão, cadeia, nada disso.
Só queria que, um dia, ela entendesse que do outro lado da tela tem gente de verdade. Gente que sangra, sente dor, perde quem ama. Que ela entenda que a lacração dela tem peso. O juiz assentiu, com expressão grave. Obrigado, dona Ana Luísa. Suas palavras serão consideradas por esta corte. Ela recuou alguns passos. Antes de sair do microfone, porém, olhou direta e rapidamente para Rebeca. Eu não te odeio, e disse, num tom baixo, mas audível. Eu só queria que naquele dia, você tivesse saído da frente. Essas palavras entraram em Rebeca com força. Não havia grito, xingamento, ameaças. Havia algo muito pior, verdade simples. Ela desviou o olhar. O juiz deixou que o silêncio permanecesse por alguns segundos. Depois, voltou a falar. Senhorita Falcão, esta é a parte em que eu poderia começar a proferir sentença. Poderia falar de valores, punições, medidas. Mas, antes de qualquer coisa, quero lhe dar uma última oportunidade de abandonar o personagem. Ele a olhou diretamente. Não estou falando com a influenciadora. Não estou falando com a marca, com a persona que a senhora encena para a câmera. Estou falando com a mulher que existe atrás do filtro. Com a Rebeca de verdade. Se é que a senhora ainda lembra dela. A frase atravessou a camada de maquiagem e atingiu algo que ela não mostrava nem pro próprio espelho. Ela respirou fundo. Por um momento, o instinto foi reagir na mesma moeda, ironia, provocação, discurso pronto. Mas o testemunho da mãe, as palavras do agente, o vídeo ali projetado, e tudo isso somado mexia em lugares que ela sempre manteve fechados. Começou, mas a voz saiu rouca. Eu não sabia que ele tinha tido sequela. Não sabia da família. Não sabia da filha do agente. Não sabia de nada. Porque não quis saber, e repetiu o juiz, com firmeza, mas sem crueldade. É isso que estou tentando lhe mostrar desde o início. Ela apertou as mãos no colo. Eu cresci ouvindo que, para não ser engolida, eu tinha que engolir o mundo primeiro, confessou, num tom menos ensaiado. Que ninguém ia ter pena de mim. Que, se eu não fosse forte, iam passar por cima. Então, eu virei forte. Ou pelo menos tentei parecer forte o tempo todo. Nunca admitir erro. Nunca baixar a cabeça. Sempre vencer a discussão. Sempre. Mesmo que no fundo eu soubesse que ela hesitou, em que passei do limite. Aquela era a primeira vez, em toda a audiência, que o personagem escorregava de verdade. A internet é o único lugar em que eu senti que tinha voz, continuou. Quando eu comecei, eu não tinha nada. Nenhum dinheiro, nenhuma influência. Só um celular velho. Aí, um vídeo estourou. Depois outro. As marcas vieram. Os eventos vieram. Os amigos vieram. E, junto, veio essa sensação de que eu não podia mais voltar atrás. Não podia mostrar fragilidade. Não podia dizer que errei porque parecia que tudo ia desmoronar. Ela riu, mas o riso saiu sem graça. Então eu comecei a subir o tom. Cada vídeo precisava ser mais forte, mais polêmico. Senão morria. E, no meio disso, eu fui passando por cima de gente de verdade. O juiz ouviu sem interromper. Mas mesmo assim, completou ela, eu nunca quis, eu nunca imaginei que uma família ia ver meu vídeo daquele jeito. Pra mim, era só internet. Era só, ela procurou a palavra, mas não achou. Era só barulho. E agora eu tô vendo que não é. Ana Luísa, sentada ao fundo, baixou os olhos. Não havia satisfação naquela confissão. Havia um tipo de tristeza compartilhada. O juiz inclinou-se um pouco para a frente. Pilar fundamental da justiça não é apenas punir o mal feito, e disse ele. É revelar a verdade, por mais incômoda que seja. Hoje, a verdade é simples, e a senhora transformou irresponsabilidade em entretenimento.
Transformou um atraso de ambulância em piada. Transformou trabalhadores em alvos. Ele fez uma pausa. Mas outra verdade também se revela: a senhora não é um monstro. É, sim, profundamente responsável. Narcisista em muitos momentos. Perdida em outros tantos. Mas ainda é um ser humano. O que significa que ainda pode aprender. Rebeca respirou fundo, sentindo algo entre alívio e vergonha. O que vai acontecer comigo? Perguntou, finalmente sem teatralidade. Isso eu direi em breve, e respondeu o juiz. Mas posso adiantar uma coisa: o final humilhante que a senhora tanto gosta de impor aos outros, hoje será seu. Só que com um propósito. Ela engoliu em seco. Vou decretar um breve recesso, anunciou o juiz, batendo levemente o martelo. Retomaremos em 20 minutos para a definição da sentença. O oficial anunciou o intervalo. Pessoas começaram a se levantar devagar. Alguns cochichavam, outros apenas olhavam para Rebeca, curiosos ou reflexivos. Ela ficou sentada por alguns instantes, como se o corpo tivesse esquecido de executar comandos simples, como levantar. Sua bolsa ainda estava aos pés da mesa. Após alguns segundos, uma das amigas que a acompanhava se aproximou, discretamente. A amiga sussurrou: quer que eu ligue a live quando voltar? Isso vai dar muita view. Se você chorar um pouco e depois falar que foi injustiçada, explode. Rebeca encarou como se estivesse vendo aquilo pela primeira vez. Era como se de repente o mundo que ela mesma construiu soasse vazio. Você gravou? Perguntou, ainda meio aérea. Gravei tudo aqui, ó, e a amiga respondeu, mostrando o celular discretamente. O depoimento da mãe, do fiscal, tudo. Se a gente editar bem, dá um documentário. Como o sistema tenta te calar. Por alguns segundos, essa ideia teria sido perfeita. Alguns dias atrás, Rebeca teria abraçado esse roteiro com gosto. Mas agora, algo em seu peito se revirou. Ela olhou para o lugar onde Ana Luísa estava sentada. A mulher conversava baixinho com outra pessoa, provavelmente um parente. O rosto cansado, os olhos marcados. Olhou para o agente João, que falava com o oficial Ribeiro. O jeito simples de quem só queria voltar a ter um dia normal de trabalho sem virar piada na internet. Olhou para o juiz, que se retirava pela porta lateral, com passos um pouco mais lentos do que na entrada. A expressão dele não era de vitória. Era de peso. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, ela sentiu vergonha de ser o centro daquilo. Apaga, disse, de repente. O quê? A amiga arregalou os olhos. Apaga o que você gravou, e repetiu, mais firme. Tudo. Agora. A amiga riu, achando que era mais uma performance. Ei, você que me ensinou, conteúdo é conteúdo. A gente nunca apaga. A gente usa. Os olhos de Rebeca endureceram por um segundo. Eu tô falando sério, e disse ela, num tom que quase nunca usava com ninguém. Apaga. Isso não vai pra internet. Não desse jeito. Não mais. A amiga ficou em silêncio, surpresa. Tá, respondeu, sem entender. Se é isso que você quer. Ela começou a apagar, um a um, os trechos gravados. Rebeca assistia, como quem acompanha um velório simbólico de uma versão de si mesma. Quando o intervalo terminou e todos voltaram para seus lugares, algo havia mudado nela. Nada visível o bastante para que qualquer um dissesse: olha, está transformada. Não era uma transformação completa. Mas o olhar estava mais pesado. Menos performático. O juiz retornou à sala. Todos se levantaram. Depois se sentaram novamente. Ele ajeitou os papéis, respirou fundo e anunciou. Vamos retomar a audiência do processo 3087-TR-552. Senhorita Rebeca Falcão de Oliveira, este é o momento em que esta corte vai definir sua responsabilidade e as consequências dos seus atos.
Ela ajeitou a postura na cadeira, mas não cruzou os braços, nem fez pose. Apenas esperou. O juiz começou, com tom grave. Em circunstâncias comuns, a senhora receberia uma multa pesada, ponto final. Talvez alguma suspensão de carteira, algumas restrições formais. Seria o protocolo. Mas este caso é diferente. E eu não falo isso para o seu bem apenas. Falo isso pensando nas milhares de pessoas que lhe assistem e, muitas vezes, repetem seus atos como se fossem inofensivos. Ele passou a ler um trecho do relatório. Consta que a senhora possui alto alcance digital, lucros consistentes com publicidade e um público majoritariamente jovem, ainda em formação moral. A forma como a senhora lida com a autoridade pública, regras básicas de convivência e respeito ao espaço dos outros têm impacto direto nesse público. Por isso, a pena que vou aplicar não será apenas financeira. Ele fechou o relatório. Será didática. Rebeca engoliu em seco. A partir de hoje, o juiz começou a enunciar: a senhora estará proibida de monetizar qualquer conteúdo relacionado a servidores públicos, ocorrências de trânsito, agentes de fiscalização ou funcionários de serviços essenciais. Vídeos passados que envolvam essas pessoas, ainda monetizados, deverão ser retirados do ar ou desmonetizados no prazo de 7 dias. Do contrário, será considerado em descumprimento de ordem judicial, sujeita a sanções mais severas. Ela arregalou os olhos. O quê? Sussurrou, quase sem ar. E mais isso é boa parte. Boa parte da sua marca? Completou o juiz. Justamente. Essa parte precisa morrer. Ele continuou. Além disso, a senhora será condenada ao pagamento de indenização por danos morais ao agente João Batista e à família do Sr. Marcelo, o paciente da ambulância. Os valores exatos serão fixados na sentença escrita, proporcional aos lucros estimados obtidos com o vídeo em questão. A garganta de Rebeca secou. A senhora também terá de cumprir 120 horas de serviço comunitário, obrigatoriamente em instituições ligadas à saúde e ao atendimento de emergência. Irá conviver com paramédicos, enfermeiros, porteiros de hospital, motoristas de ambulância. Vai ver, de perto, o que é uma urgência de verdade. Talvez assim pare de transformá-las em punchline. Ela baixou os olhos, sentindo o peso de cada palavra. E, por fim, o juiz fez uma breve pausa. Haverá uma medida adicional. Não para o show. Não para a internet. Mas para que a senhora mesma encare o reflexo do que construiu. A sala inteira se inclinou, quase fisicamente, em direção a ele. A senhora será obrigada, por ordem desta corte, a produzir um único vídeo. Um vídeo de retratação pública. Nele, deverá explicar, com suas palavras, tudo o que ouviu aqui hoje. Deverá dizer que errou. Deverá pedir desculpa, e não ao sistema, mas às pessoas específicas que prejudicou. O vídeo deverá ser publicado no mesmo horário em que costuma postar seu conteúdo principal, mantido no topo do seu perfil com destaque por, no mínimo, 30 dias. Sem monetização. Sem cortes engraçados. Sem trilha sonora. Apenas a senhora, olhando para a câmera, falando a verdade. Rebeca sentiu as bochechas queimarem. Ali estava a palavra que ela evitou a vida inteira: retratação. Meritíssimo, ela tentou, e isso é humilhante. O juiz não desviou o olhar. A humilhação que a senhora sente agora é uma fração do que causou quando expôs pessoas que não tinham o mesmo alcance que você. A diferença é que, no seu caso, essa humilhação tem propósito, responsabilização e oportunidade. Ela engoliu em seco. Se preferir, completou ele, pode recusar fazer o vídeo. Nesse caso, aplicaremos as penas tradicionais, multa máxima, suspensão de direitos, possibilidade de ação penal complementar. A escolha, estranhamente, está nas mãos da senhora pela primeira vez no dia de hoje. Rebeca respirou fundo, sentindo o peso daquela encruzilhada. Ela pensou nos seguidores. Nas marcas. No grupo de influenciadores que certamente comentaria.
nos cortes maldosos que fariam, nas piadas. Nos ela se vendeu, se curvou pro sistema, amarelou. Pensou também na filha do agente, perguntando por que chamavam o pai dela de vagabundo. Na mãe esperando a ambulância sair. No marido com sequelas. No vídeo dela, rindo, como se nada fosse sério. E, pela primeira vez em muito tempo, ela não pensou só em si mesma. Levantou o rosto. Eu faço vídeo, e disse, com a voz baixa, mas firme. Do jeito que o senhor falou. Sem piada. Sem monetização. Sem edição. Eu faço. A amiga, no fundo da sala, encarou aquilo sem acreditar. O juiz assentiu, pouco surpreso. Muito bem. Esta decisão será anexada formalmente à sentença e fiscalizada. Se descumprida, voltaremos a este assunto sob outra perspectiva, bem menos branda. Ele ergueu o martelo. A senhora tem mais alguma coisa a dizer, senhora Falcão? Perguntou, desta vez não como provocação, mas como oportunidade. Ela respirou fundo, olhou para o agente João, para Ana Luísa, para o restante da sala. Tenho. Sua voz tremia levemente. Eu sempre disse na internet que não abaixo a cabeça para ninguém. Que não peço desculpa para sistema nenhum. Mas hoje eu entendi que não é sobre isso. Não é sobre sistema. É sobre gente. Engoliu em seco. Então, diante de todo mundo aqui, eu quero pedir desculpa. De verdade. Pro senhor, agente João. Por ter transformado seu trabalho numa piada. Pra senhora, dona Ana Luísa. Por ter feito graça enquanto seu marido estava entre a vida e a morte. E para quem eu influenciei a desrespeitar quem tá só fazendo o próprio trabalho. Eu não tenho como apagar o que fiz. Mas tenho como não repetir. Não havia aplauso. Não havia vaias. Havia apenas o peso da honestidade tardia. O juiz manteve o olhar firme, mas havia um traço de suavidade ali. Registra-se em ata, e disse ele. E que esse pedido não pare nas palavras. Que se traduza em atitudes. Ele ajeitou a toga, respirou fundo e concluiu. Sentença proferida. Medidas aplicadas. Audiência encerrada. O martelo bateu com força. Na internet, ninguém estava assistindo aquilo em tempo real. Mas dali a alguns dias, quando o vídeo de retratação subisse, e sem filtros, sem cortes, sem música, sem anúncios, e milhões viriam algo que não estavam acostumados a ver na tela de Rebeca, e alguém que sempre lucrou humilhando os outros, finalmente, engolindo o próprio orgulho diante de um juiz que não gritou, não humilhou por humilhar. Apenas colocou um espelho diante dela. E, às vezes, esse é o tipo de humilhação que mais dói. E mais transforma. Quando a audiência terminou, Rebeca permaneceu sentada por alguns segundos, como se o corpo tivesse esquecido como levantar. A sala esvaziava devagar. O agente João cumprimentou o juiz, a mãe Ana Luísa agradeceu em silêncio e saiu enxugando discretamente as lágrimas. Rebeca, porém, continuava ali, e não por desafio, mas porque sentia que, se levantasse rápido demais, tudo aquilo poderia desabar novamente. Como se a parede de certezas que ela passou anos construindo estivesse, enfim, ruindo. O oficial Ribeiro se aproximou. Senhorita Falcão, disse com educação, e a audiência terminou. A senhora está liberada. Ela assentiu, recolheu sua bolsa e levantou. Os joelhos tremiam um pouco. Ao passar pelo corredor, algumas pessoas a reconheciam. Não como celebridade, mas como a mulher que tinha entrado na sala cheia de soberba, e saído visivelmente encolhida. O olhar delas não era de ódio, tampouco de idolatria. Era de curiosidade misturada com julgamento silencioso. Ela saiu pela porta lateral, onde o ar frio bateu em seu rosto e trouxe uma estranha sensação de lucidez. Sua amiga, a mesma que sugerira usar a audiência como conteúdo viral, encaminhava atrás, inquieta. Amiga, tentou ela, ainda dá tempo de virar isso a seu favor.
Tipo, fazer uma live agora dizendo que o juiz exagerou. Que foi perseguição. Que você foi alvo. O público ama quando você se faz de injustiçada. Rebeca parou e virou para ela devagar. Você ouviu alguma coisa do que aconteceu ali dentro? A amiga deu de ombros. Claro que ouvi. Mas audiência é audiência. Conteúdo é conteúdo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse foi o momento em que Rebeca percebeu uma verdade dolorosa: ela não tinha amigos. Tinha plateia. Vai pra casa, disse ela, sem agressividade. De verdade. Eu preciso ficar sozinha. A amiga, meio ofendida, meio confusa, se afastou. Rebeca caminhou até o carro. Ao entrar, respirou fundo, encostou a cabeça no volante e deixou que o silêncio fizesse o que a vida inteira ela impediu, que a verdade entrasse. Ali, sozinha, sem câmera, sem luz, sem opinião pronta, ela chorou. Não o choro teatral, bonito, que renderia likes. Mas o choro feio, desigual, que só aparece quando a máscara cai. Porque naquele dia, pela primeira vez, alguém tinha falado com ela como ser humano, e não como uma marca ambulante. E ela percebeu que a vida inteira correu atrás de respeito, mas o jeito que escolheu para isso, só a afastou ainda mais dele. Na manhã seguinte, o despertador tocou às 7 horas. Ela acordou com o rosto ainda inchado. Sentia algo estranho, e não era raiva, não era medo, era um vazio diferente, como uma página em branco esperando ser escrita de um jeito novo. Pegou o celular. Centenas de notificações. Mensagens de seguidores. Marcas querendo saber se o caso teria repercussão. Assessores de outros influenciadores perguntando se poderiam levantar a pauta. Perfis tentando defendê-la. Perfis tentando destruí-la. Tudo misturado. Ela ignorou. Clicou na câmera frontal e se viu ali, sem maquiagem, sem filtro, sem ângulo estratégico. Uma mulher comum. Cansada. Assustada. Real. E era essa mulher, e não a personagem, em que precisava aparecer no vídeo de retratação. Mas gravar? Como? O que dizer? Como encarar milhões de pessoas que sempre esperaram dela força, sarcasmo e superioridade? Ela respirou fundo. Você vai dizer a verdade, sussurrou para si mesma. Só isso. Foi até a sala, apagou as luzes coloridas, tirou os painéis decorativos, desligou o microfone profissional, removeu ring lights, afastou tudo que transformava seu rosto em personagem. Sentou-se diante da câmera ligada apenas pela luz natural vinda da janela. O coração batia tão alto que ela sentia nas mãos. E então apertou o gravar. O vídeo começou com silêncio. Depois, ela disse: Eu devo um pedido de desculpas. A frase saiu trêmula. Ela continuou: Eu sempre me orgulhei de ser forte, de nunca recuar, de bater de frente. Mas ontem, sentada diante de um juiz, de um agente que só estava fazendo o trabalho dele, e de uma esposa que quase perdeu o marido, eu percebi que tudo isso que eu chamo de força era, na verdade, arrogância. E ela falou. Falou de verdade. Pediu desculpas sem adornos. Assumiu erros sem justificativas. Contou coisas que não tinha coragem sequer de admitir para si mesma. Quando terminou, não colocou música. Não colocou transição. Não colocou hashtags. Apenas publicou. E deixou o vídeo ali, como ordenado, fixado no topo do perfil. Depois desligou o celular, colocou o aparelho dentro de uma gaveta e saiu de casa para respirar. Mas o mundo não ficou em silêncio. Enquanto ela caminhava sem destino, os comentários começavam a surgir. Finalmente alguém assumindo o erro de verdade. Ela parecia humana pela primeira vez. Era tudo atuação? Não sei, mas tocou. É isso. Todo mundo erra. Crescer é pedir desculpa. Eu esperava arrogância, mas veio humildade. E também
Chorou porque foi obrigada. Só fez vídeo por medo da multa. Personagem novo? A humilde arrependida? Um mar de opiniões, como sempre. Mas pela primeira vez, isso não importava. Porque o vídeo não tinha sido para eles. Tinha sido para ela. 3 dias depois, Rebeca foi à primeira sessão de serviço comunitário. Chegou cedo, com uniforme simples, e foi encaminhada para o setor de triagem do hospital municipal, em o mesmo onde o marido de Ana Luísa havia recebido atendimento. Os enfermeiros a receberam com frieza profissional. Os pacientes a olhavam com estranhamento. Ela se voluntariou para tarefas básicas, reorganizar cadeiras, distribuir senhas, limpar material, ajudar idosos a se sentarem. A cada situação, ela era confrontada com realidades que sua vida de telas tinha filtrado por anos, idosos que não tinham quem os acompanhasse, mães sozinhas com crianças febris, trabalhadores exaustos, gente que não fazia escândalo nenhum e apenas esperava, tentava sobreviver. Rebeca não falava muito. Observava. Absorvia. No segundo dia, encontrou Ana Luísa nos corredores, trazendo seu marido para a fisioterapia. Houve um breve silêncio. Boa tarde, disse Rebeca, com voz contida. Ana Luísa respirou fundo. Boa tarde. Elas ficaram ali por alguns segundos, como se tentassem decifrar o que vinha depois. Foi Ana Luísa quem falou. Eu vi seu vídeo. Rebeca baixou os olhos. Eu entendo se a senhora não acreditar. Acreditar não é a palavra, disse Ana Luísa, com calma. Eu vi sinceridade. Doeu, mas, vi. Rebeca ergueu o olhar, surpresa. Obrigada. A mulher assentiu. Só não pare. Disse ela. Não deixe isso virar só mais um conteúdo. Faça diferente daqui pra frente. Na vida real. Rebeca engoliu em seco. Eu vou tentar. De verdade. Ana Luísa sorriu de leve, em um sorriso curto, humilde, mas real, e seguiu empurrando a cadeira de rodas do marido. Rebeca ficou observando até que desaparecessem na porta ao final do corredor. Semanas se passaram. O serviço comunitário a mudava, pouco a pouco, não com discursos inspiradores, mas com convivência diária com a dor, a pressa, a fragilidade humana, em tudo aquilo que ela ignorou quando bloqueou a ambulância e transformou em piada. A audiência deixou marcas. A sentença deixou deveres. Mas o aprendizado deixava raízes. E então chegou o dia da revisão judicial, quando ela precisava retornar ao tribunal para apresentar relatórios, progressos e comprovação de que estava cumprindo as medidas impostas. Ela entrou na sala onde tudo aconteceu, agora muito mais calma. Não havia câmera. Não havia amigos gravando escondido. Não havia pose. Havia apenas ela. O juiz Montaldi olhou para o relatório apresentado pela supervisora do hospital, presença exemplar, comportamento respeitoso, envolvimento genuíno nas tarefas. E olhou também para a repercussão pública do vídeo de retratação e não o barulho em si, mas os efeitos colaterais. Mais pessoas conversando sobre responsabilidade digital. Mais influenciadores se questionando sobre limites. Ele fechou a pasta. Senhorita Rebeca, disse, analisando todas as informações, posso afirmar que houve mudança consistente de postura. Não completa, não definitiva, mas real. E isso é mais do que eu esperava naquele dia. Ela respirou fundo. Obrigada, meritíssimo. Não me agradeça, e respondeu ele, com serenidade. A mudança não foi para mim. Foi para as pessoas que a senhora influenciou e, principalmente, para si mesma. Ele ajeitou os óculos. Que esta seja a última vez que nos vemos nestes termos. Porque, apesar de tudo, acredito que a senhora ainda pode usar a voz que tem para algo que acrescente e não que destrua. Rebeca concordou com um aceno sincero. O juiz fez a anotação final. Caso encerrado, declarou. O martelo ecoou mais uma vez. Mas, desta vez,
Aquela batida não soava como punição. Soava como o ponto final de um capítulo e início de outro. Rebeca saiu do tribunal caminhando devagar, sentindo algo que não imaginava sentir tão cedo. Paz. Não porque sua reputação estava restaurada. Não porque os comentários tinham parado. Não porque as marcas tinham voltado a procurá-la. Nada disso. Mas porque, pela primeira vez, ela estava construindo algo mais sólido que views. Estava construindo caráter.